O que comer antes do treino? Qual o melhor pré-treino? Quer saber mais sobre isso? Fica aqui que eu vou contar tudo pra você. Pré-treino é uma das dúvidas que eu mais recebo, tanto em consultório quanto ali nas redes sociais. E é onde eu vejo onde as pessoas mais erram, porque elas dão muita importância pro pré e pós-treino e esquecem do restante da alimentação. Não adianta nada você fazer um pré-treino, um pós-treino legal e no final do dia terminar comendo besteira, ou até mesmo não bater a quantidade suficiente que você precisava dos macronutrientes, não ter uma boa distribuição dos mesmos. Então, assim, não adianta a gente focar e dar uma importância gigantesca só para o pré ou pós-treino. A gente precisa pensar na sua alimentação como um todo. Então, pelo menos nas últimas 24 horas, o que você comeu? Para a gente pensar em um bom treino. Pensando em quem busca em objetivos específicos, seja emagrecimento, seja o ganho de massa muscular, não vai ser o pré-treino que vai fazer você emagrecer ou que vai fazer você ganhar massa muscular. Inclusive, os dois vão ter características diferentes, provavelmente até mesmo no seu treino. Então, a gente precisa pensar na quantidade total do seu dia, principalmente. Mas não só isso, a gente precisa da constância. Por exemplo, quem treina em jejum, muitas vezes a pessoa tem que pensar principalmente no seu jantar, porque é aquela refeição que vai servir como um pré-treino para ela no dia seguinte. Dependendo se a pessoa pensa no treino com performance, se a pessoa olha o treino como só uma atividade física, se ela pensa no treino como um suporte para o emagrecimento, provavelmente a estratégia que a gente vai usar vai mudar. O carboidrato é sim a nossa principal fonte de energia, mas, por exemplo, se você faz uma refeição completa antes do seu treino, isso também funciona. Você vai ter que pensar no tempo da sua refeição até o seu treino, para a gente ter quantidade de tempo suficiente ali para uma boa digestão, para você não fazer aquele treino se sentindo pesado, se sentindo até mesmo cansado, porque você ainda não fez a digestão completa, e inclusive não tem a energia vinda daquela refeição. Mas, em resumo, você precisa pensar sempre numa fonte de carboidrato ali pré-treino. Então, a gente pode pensar num pão com geleia, num pão com banana e canela, que inclusive fica maravilhoso. Pode ser um biscoito de arroz com geleia, pode ser alguma fruta com aveia e mel. Enfim, a escolha do alimento, a escolha do que você vai colocar ali pré-treino, vai muito do seu paladar e também do tempo que você tem até o seu treino. Por exemplo, se a sua refeição ali da tarde é por volta das 3 horas e o seu treino é por volta das 4, 5 horas, você não precisa incluir uma outra refeição chamando ela de pré-treino. Aquela refeição, aquele lanche ali, já vai ser considerado, já vai ser o suficiente para te ajudar no seu treino. A gente talvez inclua alguma coisa entre o seu treino e essa refeição, caso você busque uma performance muito acima, se você tem um objetivo muito específico em relação à performance. Mas se é só um seu treino ali que você está fazendo no seu dia a dia, na sua rotina, muitas vezes não é necessário essa refeição pré-treino. Como eu tinha falado ali de quem treina pela manhã, às vezes pode treinar em jejum ou não, mas principalmente a gente precisa pensar na última refeição que ela fez no dia anterior, então no jantar. E aí sim a gente vai entender o porquê faz sentido a gente incluir carboidrato nessa refeição quando a pessoa treina logo cedinho. A gente precisa entender todo esse mecanismo porque o nosso organismo tem uma reserva de carboidrato que a gente chama de glicogênio. Ela pode ser estocada no fígado ou no músculo, que é isso que vai te dar uma fonte de energia ali no momento do seu treino. Também é muito importante a gente lembrar que no seu pós-treino, a gente precisa consumir ali um carboidrato de rápida absorção, justamente para a gente pelo menos repor um pouquinho desse glicogênio que foi gasto, para você não consumir a sua massa muscular e perder. Esse carboidrato pode ser uma fruta, ou até mesmo se você for fazer o seu café da manhã pós-treino, não tem problema, pode ser, isso já serve. Para o momento pré-treino, a gente precisa sim pensar numa fonte de carboidrato, mas o que mais importa é tudo que a gente comeu antes. Não existe fórmula mágica que você vai consumir ali pré-treino e vai fazer o seu treino render muito mais do que era para render. A gente precisa entender que é tudo funcionando junto. A gente precisa pegar a constância que a gente vem para focar naquilo que a gente quer.
Vou dar um pouco da minha experiência para vocês. Hoje o meu objetivo é emagrecimento, mas eu também penso em performance. Emagrecimento porque eu quero diminuir meu peso e performance porque eu gosto de treinar, eu gosto de me sentir bem treinando. E às vezes quando a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa no déficit calórico e consequentemente a gente pensa ali em uma certa falta de energia para o treino. Mas tudo isso depende da estratégia que a gente coloca, assim como eu falei, por exemplo, do treinar de manhã e comer carboidrato na sua última refeição. Então, tudo é questão de estratégia. Então, quando eu penso em performance, eu consigo pensar numa boa distribuição da minha refeição para eu conseguir treinar bem. Talvez eu não treine no melhor da minha performance, mas com certeza não vai ser o pior, porque eu vou conseguir fazer uma boa distribuição desse carboidrato ao longo do meu dia e principalmente no meu pré-treino e também no meu pós-treino. Mas lembrando que não são só essas duas refeições que vão ter relevância no seu treino, principalmente no meu treino. Hoje em dia eu faço algumas atividades, então a minha rotina normalmente é fazer aula de futevôlei e aula de crossfit logo cedinho, então às 6 da manhã e logo em seguida às 7. Por exemplo, quando eu vou treinar, que eu sei que eu vou treinar só futevôlei, a minha primeira refeição ali, a minha única coisa que eu como pré-treino é uma dose de super coffee. Quando eu sei que eu vou fazer futevôlei e vou fazer crossfit e sei que o treino vai ser um pouco mais puxado, às vezes eu coloco uma fonte de carboidrato antes dos dois treinos. E independente se eu faço um treino ou dois treinos, o meu pós-treino é o meu café da manhã. Então é uma refeição completa ali, tanto com proteína, carboidrato e gordura. Agora, quando eu penso em corrida, por exemplo, tem dias que eu vou correr um pouco mais longo. Para mim, 8 quilômetros, 9 quilômetros já é uma corrida longa. Isso já é bem puxado. Então, eu sei que eu vou demandar muita energia do meu corpo. Então, eu coloco sim uma fonte de carboidrato um pouco mais caprichada antes do treino. E muitas vezes eu consumo gel de carboidrato intra-treino, para me ajudar ali a manter essa energia o mais alto possível, vamos dizer assim, para eu não quebrar no meio do meu treino. Então, tudo isso são estratégias que a gente tem para colocar no nosso pré-treino. E tudo vai depender qual treino você faz, qual a quantidade, qual o volume, quem é você, quais são as suas preferências. Então, como tudo na nutrição, a resposta é depende, mas tem algumas estratégias para a gente pensar em pré-treino. Inclusive, falando disso, outro dia, há pouco tempo atrás, eu fui treinar cedinho e me senti mal. E me senti fraca, sem energia, e eu parei para entender o que estava acontecendo. E aí eu lembrei que no dia anterior eu tinha comido muito menos. Eu pulei, acho que umas 2 refeições do meu dia por conta da correria ali, e não fiz. E no dia seguinte eu entendi como meu corpo reagiu. E da mesma forma eu consigo entender quando meu corpo reage bem. E é isso que eu quero deixar muito claro para vocês. Na nutrição, tudo depende. Então, tem pessoas que se sentem muito bem treinando em jejum, tem pessoas que não se sentem bem. Então, tudo vai depender para quem, que treino faz, que quantidade que faz, que intensidade que faz, qual o seu objetivo. Então, acredito que consegui esclarecer muita coisa aqui hoje. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, inclusive quero saber o pré-treino de vocês, deixe aqui nos comentários. E também deixem as dúvidas aqui nos comentários, que conforme vocês forem deixando, eu vou fazendo mais vídeos para vocês, tá? Um beijo, até a próxima.